O Se você salão clicou nesse principal da vídeo, casa de não se Alcântara esqueça de se inscrever no exalava o canal peso e das clicar no gerações. sininho, tá Cortinas bom? de veludo púrpura escondiam as janelas, como se a própria luz não devesse presenciar o que ali se discutia. Ao centro, ladeada por 3 tias e 2 irmãos, sentava-se a jovem Lady Constança de Alcântara, menos a última flor da linhagem, agora vista como espinho. Constança, de apenas 23 anos, era conhecida nos círculos da corte como a Bela Indomável. Alta, de traços esculpidos como busto romano, cabelos castanhos sempre presos com altivez e uma boca que raramente sorria. Ela fora criada para ser esposa de um conde, talvez até de um duque, mas o tempo passou e sua língua afiada, combinada com um desprezo cruel pelas convenções femininas, fez dela uma figura temida menos e desprezada. Você recusou o 4º pretendente em 2 anos. Constança menos, disse sua tia Heloísa, com a voz seca como as folhas de outono. E o último era filho de um marquês. Ele cheirava a vinho antes mesmo do jantar. Tia menos, respondeu ela, olhando direto nos olhos da matriarca. Uma mulher da nossa casa não fala assim, berrou o irmão mais velho, Dom Lourenço. Já não basta sermos motivo de piada nos jantares? O pai de Constança, o duque Ambrósio de Alcântara, permanecia em silêncio. Seus olhos, duros e baixos, não olhavam para a filha. Era como se ela já não estivesse ali. A digestal estava tomada. Quando ele finalmente falou, foi como se a própria sala se curvasse. A vergonha que você nos trouxe será lavada com obediência. Você será enviada à propriedade do norte. Lá, ajudará nos trabalhos da terra, acompanhada de um dos nossos homens. Um dos homens? Constança franziu o senho. Um feitor, um escravo menos, corrigiu o pai. Um negro, forte, chamam-no de Joaquim. A sala ficou muda. Você viverá no alojamento com ele. Aprenderá o que é serviço, disciplina. Isso, talvez então, alguém se interesse por você. Constança sentiu o sangue esquentar. Mas se mantebereta, estão me mandando para a senzala? Não, disse o pai. Estamos te mandando para ser útil. 2 dias depois, Constança deixou o palácio dos Alcântara em uma carruagem fechada, sem criadas, sem dote, sem despedidas. Levava apenas um baú com roupas simples, 2 livros e o orgulho intacto. A viagem durou um dia inteiro por estradas de barro e campos esquecidos. Quando chegaram, já era noite. O cocheiro não a olhou nos olhos ao abrir a porta. Aqui é onde vai dormir, disse ele, apontando um pequeno galpão de madeira afastado da casa grande. Ela desceu, os pés afundando na terra fofa. Ao lado do galpão havia um estábulo. E do outro lado, um homem alto, muito mais alto do que ela imaginara. Pele de ébano reluzente sob o luar. Tronco nu, braços largos como vigas, olhos escuros que não a encaravam, mas observavam tudo. Ele segurava um cesto de palha cheio de lenha, como se fosse leve como algodão. Era Joaquim. Constança não disse uma palavra. Ele também não. O cocheiro entregou-lhe uma chave, a casa dividida. Cada um tem seu lado, mas a cozinha é uma só. E não se atrasem nas tarefas. Ele foi embora, Constança abriu a porta. O chão de terra batida, uma cama de palha, um jarro de barro, paredes nuas, nenhum espelho. Naquela noite, deitou-se com o vestido ainda no corpo, como se isso a protegesse do mundo. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som da lenha sendo empilhada do outro lado da parede. A vergonha da nobreza havia finalmente encontrado seu chão. Ela fechou os olhos, mas não dormiu. Joaquim também não. O primeiro raio de sol atravessou a fresta da parede de madeira e caiu sobre o rosto de Constança. Ela acordou com o corpo dolorido. O colchão de palha era duro e úmido, e o frio da noite ainda morava nos ossos. O vestido que usara na viagem estava amarrotado, colado ao corpo, mas o que mais a incomodava era o cheiro de fumo e terra. Era como se sua pele começasse a pertencer àquele lugar. Levantou-se devagar. Seus pés afundaram ligeiramente no chão de terra batida. A primeira coisa que viu ao sair foi Joaquim agachado, acendendo um fogo para o café. Ele não a olhou.
Mexia nas brasas com calma, como se soubesse exatamente o tempo de cada coisa. Onde está o café? Perguntou ela seca. Ele não respondeu. Tá me ignorando? Nada. Constança bufou e entrou de volta. Passou a manhã sentada, sem tocar em nada, sem sair. Não ajudaria em tarefa alguma. Era uma Alcântara. Não fora criada para cozinhar, carregar água ou lavar roupa. À tarde, uma mulher chegou com um cesto de legumes. Camponesa, rosto queimado de sol, olhos baixos. Entregou o cesto a Joaquim, que agradeceu com um gesto de cabeça. Ele então levou metade dos legumes até o lado de Constança, depositando-o sobre a pequena mesa entre os dois cômodos. Ela olhou os legumes como se fossem pedras sujas. Não vou comer isso menos, murmurou. Ele não respondeu. Prefiro morrer. E não comeu. Passou o dia inteiro em jejum, deitada, suando e com fome. À noite, o cheiro do ensopado que ele preparou invadiu sua parte da casa. Ela mordeu os lábios, o estômago roncando, mas resistiu. Quando anoiteceu, tentou sair para caminhar. O portão da propriedade estava trancado. Nenhum cocheiro, nem cavalo. Ela chutou pedras, gritou com o vento, murmurou ofensas à família. Depois tentou subir no telhado do galpão para alcançar uma árvore. Escorregou e caiu de costas no chão. Joaquim veio. Ela o viu chegar por cima, o rosto contornado pelo luar. Não toque em mim, gritou. Ele a observou. Ajudou a se levantar com delicadeza, mesmo sob seus empurrões. Não disse nada, apenas a apoiou, até que ela pudesse ficar de pé sozinha. Você é um escravo. Não tem o direito de me tocar, disse ela, ofegante. Ele baixou os olhos, voltou ao galpão e fechou a porta. Ela ficou ali fora até o frio cortar a pele. No terceiro dia, Constança acordou com sede. O jarro estava vazio. Saiu resmungando, andando em volta da casa. Encontrou Joaquim com um balde de água fresca vindo do poco. Ele passou por ela sem olhar. Ela o seguiu até a cozinha comum. Vai fingir que não existo até quando? Silence, tá tentando me castigar? Fazer-me sentir menor? Ele a olhou pela primeira vez. Um olhar firme, sem raiva, sem compaixão, apenas firme. E então estendeu-lhe o copo de barro com água. Constança o tomou. Bebeu com avidez. Depois jogou o copo no chão. Não pense que me curvo a você. Jamais. Ele recolheu o copo, limpou, voltou ao trabalho. Ela o seguiu durante a semana inteira com olhos de fogo. Quando ele limpava o estábulo, ela o observava. Quando ele colhia mandioca, ela permanecia de pé, imóvel, como se esperasse que ele errasse um passo. Mas ele não errava. Era paciente, firme, invisível no orgulho e gigante na postura. No sexto dia, ela tentou fugir à noite. Pegou uma enxada e tentou abrir um buraco na cerca. Joaquim apareceu. Calado, ficou olhando, sem se mover. Ela gritou: vai me impedir? Ela não respondeu. Vai me entregar? Silêncio. Ela deixou a enxada cair. Caiu de joelhos pela primeira vez. Não, de cansaço, de raiva, sozinha. Naquela noite o frio foi cruel. Uma tempestade caiu. O vento entrou pelas frestas do galpão como navalhas de gelo. Constança se encolheu em sua cama de palha, tremendo, molhada. No meio da madrugada ouviu passos. Joaquim abriu a porta entre os dois lados da casa com um cobertor nas mãos. Ela sei, ergo, pronta para expulsá-lo. Mas ele apenas estendeu o cobertor, com um gesto calmo, e se afastou. Fechando a porta atrás de si, ela segurou o tecido grosseiro, com mãos trêmulas. Era o único cobertor da casa, e estava quente. Constança não dormiu. Mas pela primeira vez, não foi por raiva. Na manhã seguinte, acordaram com o som dos sinos da casa grande. Era dia de inspeção. 2 homens da família Alcântara chegaram a cavalo. Um deles era Dom Lourenço, seu irmão. Vim ver se você já aprendeu a se comportar, disse ele. Constança estava com um vestido sujo, os cabelos despenteados, mas os olhos firmes. Talvez menos, disse ela. Seca. Dom Lourenço olhou para Joaquim, depois de volta para a irmã. Ele está te obedecendo? Ele não me obedece, respondeu Constança, sem pensar.
Então tá falhando. Vamos considerar outras formas de disciplina. Ele não precisa me obedecer. Ele faz o que precisa ser feito. Dom Lourenço franziu o senho. Fitou o escravo com desconfiança. Que tipo de coisas? As que nenhum dos senhores nesta casa é capaz de fazer, disse ela, firme. Os homens riram. Um deles cuspiu no chão. Joaquim não reagiu. Na saída, Dom Lourenço sussurrou para a irmã. Cuidado, ele é só um animal e tá aqui pra obedecer ou servir de outro jeito. Constança ficou imóvel. Ao voltarem para casa, ela não disse uma palavra. Sentou-se à mesa, esperou Joaquim chegar com o almoço. Quando ele colocou o prato à sua frente, ela o olhou. Pela primeira vez, havia algo nos olhos dela além de raiva. Havia dúvida, havia desconforto. E havia o primeiro fio de admiração que nasce quando o orgulho encontra um muro que não cede. E naquela noite, o cobertor foi dividido sem palavras. Um em cada canto, mas ambos respirando o mesmo ar. O silêncio entre eles já não era hostilidade, era espera. O outono avançava sobre a terra, como um cobertor silencioso de cinzas. As folhas secas estalavam sob os pés, o vento trazia cheiros de carvão, mandioca assada e terra molhada. No pequeno mundo onde Constança agora vivia, os dias parecem repetidos menos. Mas algo dentro dela já não era mais o mesmo. Era amanhã, quando tudo começou a mudar. Constança acordou com uma dor estranha na barriga. Tentou levantar-se, mas as pernas fraquejaram. Suava frio, mesmo com a brisa gelada. Sentia o corpo febril, os olhos pesados. Forçou-se a sair da cama, mas mal conseguiu dar 2 passos antes de desmaiar sobre o chão de terra. Horas depois, acordou coberta. Estava em sua cama, com um pano úmido sobre a testa. O cheiro de ervas quentes preenchia o ar. Joaquim estava sentado ao lado, preparando uma infusão num velho caldeirão de barro. Seus olhos estavam atentos, mas calmos. Não havia aflição, tampouco alegria. Apenas um cuidado inabalável. O que está fazendo? Sussurrou ela, com a voz fraca, cuidando. Foi a primeira palavra que ele lhe dissera. Constança ficou imóvel. A palavra ressoou nela como um trovão abafado. Cuidando, semeis e nada. Ele molhou o pano novamente e o repousou sobre o pescoço dela. Depois, levantou-se e foi até a cozinha. Preparou um mingau de aveia e levou até ela servindo em prato de barro lascado. Não quero, tentou recusar, mas sua voz falhou. Ele não insistiu, apenas deixou o prato ao lado e saiu. Quando ela sentiu o cheiro quente do mingau, o orgulho cedeu. Comeu tudo, em silêncio. Naquela tarde, dormiu. Viu que Joaquim havia deixado uma pequena tigela com chá e um pedaço de pão na mesa. Ela o chamou. Por que está fazendo isso? Ele olhou por cima do ombro. Porque você está aqui. Nos dias seguintes a febre passou, mas algo mais profundo ficou. Constança observava Joaquim em tudo, no modo como acordava cedo, mesmo nos dias de chuva, na forma como carregava baldes cheios de água como se fossem de algodão, na paciência com os animais e, acima de tudo, no silêncio firme que mantinha diante de tudo. Ela começou a perguntar pequenas coisas. Às vezes ele respondia, às vezes apenas indicava com a cabeça. Você sempre foi assim? Perguntou ela um dia, enquanto o via costurar uma alça de couro. Assim como, silencioso, imperturbável. Ele parou por um segundo falar. Demais não muda o mundo. E calar. Ele olhou para ela, às vezes é o único jeito de sobreviver. Ela não soube o que dizer. Começou a se levantar mais cedo, ajudava a cortar legumes, mesmo sem jeito. Tentava acender o fogo. Errava, queimava os dedos, xingava. Ele então se aproximava, e com um gesto simples, corrigia a posição da lenha. Nunca a corrigia com palavras. Apenas mostrava. Ela odiava e admirava isso. Um dia, cortando mandioca, ela feriu o dedo. O sangue escorreu. Ela tentou esconder, mas ele viu. Pegou um pano limpo, amarrou o dedo com delicadeza e soprou, como se quisesse afastar a dor com o próprio ar. Ela ficou imóvel. Não precisa menos. Envergonhada. Precisa sim, respondeu ele. Naquela noite,
Ela ficou acordada. Olhou para o teto de madeira, onde os cupins faziam desenhos invisíveis. Pensava no toque dele, na ausência de malícia, no cuidado inesperado. Sentia vergonha de ter julgado e medo de sentir. Certo dia, ao limpar o galpão, ela encontrou um pedaço de madeira entalhado com figuras. Era um pequeno animal, rústico, mas feito com precisão. Voca fez isso? Perguntou, mostrando a peça. Ele assentiu. Tem outros? Ele foi até sua parte da casa e trouxe uma caixa com vários entalhes, animais, árvores, rostos. Um deles a deixou sem ar. Era o rosto de uma mulher. E se parecia com ela? É. Antes da febre? Menos, murmurou ele. Ela segurou o entalhe como se fosse vidro. Não disse nada. Não precisava. No fim daquela semana, choveu durante 3 dias. O galpão ficou escuro e úmido. O telhado pingava. Sabra a mesa. Joaquim improvisou um remendo, subindo pelas vigas. Constança segurava a escada com firmeza. Vai cair, gritou. Eu nunca caio, respondeu ele. E realmente, não caiu. Primeira vez, você é teimoso. Eu só termino o que começo. Ela ficou séria. E o que você começou comigo? Ele a olhou, direto. Não sorriu, mas seus olhos disseram tudo. Nada. Ainda. Ela sentiu o chão tremer. Naquela noite, o vento cessou. E no silêncio, ela sentou-se ao lado dele. Na pequena varanda improvisada entre os 2 lados da casa, ficaram ali, olhando o céu. Joaquim, sussurrou ela. Você sente raiva de mim? Não por tudo que fiz. Por como te tratei. Não por quê. Ele virou o rosto devagar. Porque você ainda pode mudar. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Pela primeira vez, não queria dormir em outro lugar. Pela primeira vez, sentia que talvez nunca mais voltasse a ser a mesma mulher. O calor retornava lentamente às manhãs da propriedade. Mas o frio dentro de Constança era outro, não mais físico, e sim emocional. Era um frio feito de hesitação, de perguntas sem resposta, de olhares que duravam segundos a mais do que deveriam. Ela já não acordava antes de Joaquim, mas o ouvia preparar o fogo com passos leves, o cheiro de fumaça chegando como um convite. Quando saía do quarto, ele já havia colocado sua caneca de barro sobre a mesa, com café morno e um pedaço de pão. Nunca dizia nada, apenas deixava. Mas naquele dia, Constança falou primeiro. Você sempre deixa o café pronto. Isso é parte das suas tarefas. Joaquim respondeu sem olhar. É parte do que quero fazer. Ela parou, e pela primeira vez, não sabia como responder. A rotina se tornou algo estranho entre os dois. Não mais apenas trabalho e silêncio, mas pequenas pontes entre um e outro. Constança começou a ajudá-lo a cortar lena. Era desajeitada, claro. Mas Joaquim nunca corrigia com palavras. Apenas pegava a ferramenta de volta, fazia o gesto certo e entregava a ela de novo. Um dia, ao errar o golpe e a madeira saltar, ela tropeçou e caiu sobre ele. Ficaram imóveis, as respirações misturadas. Ele a segurou pelos braços, mas não a afastou. Ela se ergueu sozinha, sem dizer nada, o rosto em chamas. Ele voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido, mas os dois sabiam. Algo tinha. Certa noite, houve festa. Na casa grande, eles ouviram os tambores à distância. Era dia de colheita, e os brancos dançavam com vinho e risos ao redor de uma fogueira. No galpão, Joaquim acendeu uma lamparina e começou a afiar uma faca velha. Constança o observava. Da porta. Você já dançou? Perguntou. Ele a olhou, surpreso. Dançar? Sim, com alguém. Ou, sozinho. Eu dançava na aldeia, quando era criança. Que tipo de dança? Ele sorriu. O primeiro sorriso sincero, tímido. Dança do corpo firme, da terra, dos pés no chão. Me mostra. Ele hesitou. Não. Tem música. Ela apontou para o peito dele. E aí dentro, silêncio. Então, sem aviso, Joaquim se levantou, tirou os sapatos, pisou com firmeza na terra do chão batido e começou a mover os pés num compasso ancestral. Era uma dança contida, ritmada, feita de ombros,
quadris e chão. Constança observava, hipnotizada. Agora você, disse ele, parando. Eu? Ela riu, nervosa. Eu sou da corte. As únicas danças que conheço têm nome francês, então desaprende. Ela hesitou, mas tirou os sapatos, aproximou-se. Ele segurou suas mãos com firmeza, como quem segura um objeto precioso. E ali, descalça, sentindo a batida de pés contra a terra, ela dançou com ele. Foi um instante, talvez segundos, mas durou uma eternidade. Após aquela noite, ela passou a sentar-se do lado dele na varanda, sem falar, apenas estar. Dividiam um silêncio com respeito. Um dia, ele preparava uma rede nova de cipó. Ela se ofereceu para ajudar. Nunca fiz isso. Aprende. Você sempre acha que tudo se aprende. Se quiser, sim. Ela riu. Whistle. Leve. Quase infantil. Ele a olhou. E por um momento, esqueceram onde estavam. Esqueceram quem eram. As mãos se tocaram ao mesmo tempo sobre o cipó. Nenhum dos dois afastou. Mas então, ela recuou. Não posso, disse, baixando o rosto. Não devo. Ele apenas assentiu. Se afastou, respeitando o espaço. Ela ficou com os olhos fixos nas mãos. Sentia ainda o calor dele em sua pele. Naquela madrugada, ela não conseguiu dormir. O vento soprava forte, e o barulho da chuva no telhado parecia zunir dentro do peito. Foi até a porta. Joaquim estava na varanda, olhando o horizonte escuro. Esperando algo. Sempre espero. Ela sentou ao lado, sem pedir permissão. Tenho medo. Ele olhou. Do quê? De não conseguir voltar a ser quem eu era. De esquecer quem fui. Ele virou o rosto devagar. Talvez você não precise voltar. Ela sentiu os olhos se encherem. Mas então, quem eu sou agora? Alguém que olha de verdade, que escuta, que sente. Ela mordeu os lábios. E você, quem é, Joaquim? Ele respirou fundo. Um homem que não pertence a lugar algum, mas que por alguma razão sente que pertence. Aqui, ela não respondeu. Apenas estendeu a mão, sem saber o porquê. Ele não tocou, mas também não a afastou. E ficaram ali, um ao lado do outro. O frio da noite era forte, mas entre eles havia algo mais quente que qualquer cobertor. As manhãs voltaram a ser silenciosas, mas não pela distância. Constança e Joaquim já não falavam muito, mas entre eles o silêncio era confortável, íntimo. A tensão não era mais de confronto, era de contenção. Como se um fio fino os unisse o tempo todo, um fio que podia arrebentar ao menor toque errado. E o toque veio, não por mãos, mas por olhos. Naquela semana, chegaram à propriedade 2 novos trabalhadores. Um deles era Damião, feitor auxiliar, primo distante de Dom Lourenço. Homem seco, de olhar desconfiado, que tinha o hábito de observar em silêncio. Antes do agir, desde o primeiro dia, Damião percebeu algo fora do comum. A nobre vive aqui mesmo? Perguntou a um dos criados. Vive com o escravo Joaquim, no galpão de baixo, juntos. Separados. Mas perto demais. Damião passou a andar mais pela região do galpão. Viu os dois dividindo tarefas, rindo de algo ao longe, sentados lado a lado na varanda. Viu Joaquim entregando a ela um pequeno entalhe de madeira. Ela sorriu. Segurou contra o peito. Damião franziu os olhos no jantar daquela noite. Mandou uma carta à Casa Grande. 3 dias depois, Dom Lourenço chegou à propriedade. Desta vez, sem aviso, acompanhado de 2 soldados da guarda local. Constança estava lavando legumes no pátio. Joaquim cortava lenha ao lado. Quando os cavalos se aproximaram, ela já sabia. Algo estava errado. Ora, disse Dom Lourenço, desmontando com o sorriso de cobra. Que cena adorável! A princesa no meio do povo. O que faz aqui? Perguntou Constança, erguendo-se. Vim buscar o que sobrou da honra da nossa família. Ele olhou para Joaquim. Depois cuspiu no chão. Boca, afaste-se dela. Joaquim recuou um passo, mas sem abaixar a cabeça, ele não fez nada menos disse. Constança, não ainda menos respondeu Lourenço. Mas não precisamos esperar que faça. Você não tem direito.
Eu sou o primogênito. Constança, gritou ele. E você? Desonrou o nome dos Alcântara. Sabem o que andam dizendo? Que nossa irmã vive com um escravo como se fosse marido, que divide mesa, fogo e cama. É mentira, é? E quem vai acreditar? Você, uma mulher isolada, suja de terra, falando em defesa de um negro, um escravo. Ela foi até ele, os olhos em chamas. Se ele é escravo, vocês são monstros. Dom Lourenço virou o rosto, humilhado, mas logo apontou para Joaquim. Levem nu. Os soldados avançaram. Constança se colocou na frente. Não! Saia da frente. Constança, ele não vai com vocês. Lourenço sussurrou. Então é verdade. Você o ama? O silêncio caiu como um raio. Ela não respondeu. Isso é pior que pecado. É loucura. Talvez seja. Mas é minha escolha. Ele sinalizou. Os soldados agarraram Joaquim. Ele não reagiu. Constança tentou impedir. Foi jogada no chão. Gritou. Chorou. Mas não adiantou. Joaquim foi amarrado, levado como criminoso. Ela correu atrás do cavalo gritando: E-U-S-C-O-L-H. O-L-E-U-S-C-O-L-H. Mas eles já estavam longe. Naquela noite, Constança foi trancada no quarto da casa grande. Sem comida, sem vela, sem respostas. Chorava com o rosto colado ao chão de madeira. Não sabia onde o tinham levado. Não sabia se estava vivo. A única coisa que sabia era que perdera tudo menos o que mais importava. Na manhã seguinte escreveu uma carta. 3 palavras apenas. Ele me salvou. Depois fugiu pela janela. Caminhou 2 dias até a vila vizinha, perguntando onde estava a prisão dos escravos. Foi levado a um estábulo abandonado, onde homens marcados eram mantidos à espera de venda ou punição. Lá, encontrou Joaquim, coberto de hematomas. Sentado de cabeça baixa, ela caiu de joelhos diante dele. Eu vim te tirar daqui. Ele a olhou, incrédulo. Você não pode, eu não posso viver sem você. Você é uma Alcântara. Não mais. Ele tocou o rosto dela, como se tocasse pela primeira vez. Ela fechou os olhos. Um beijo quase aconteceu, mas uma voz cortou o ar. Parem com isso. Era Damião, acompanhado de homens armados. Isso é crime. Isso é abominação. Ela se ergueu. Então prenda-me também. Joaquim gritou. Não! Mas ela já havia sido arrastada. Os 2 foram julgados numa cerimônia improvisada. O veredito. Ele seria vendido para outra província. Ela seria levada de volta à capital, para ser enclausurada num convento. A sentença saiu ao meio-dia. À meia-noite, uma sombra cruzou os corredores da prisão. Um dos criados da casa menos um velho, que vira o amor nascer, entregou uma chave nas mãos de Constança. Vá, corra, salve-o. Ela libertou Joaquim. Correram pela mata, descalços, feridos, enlameados. Foram perseguidos por dias. Dormiram em cavernas, comeram raízes, fugiram por rios, mas nunca mais se separaram. No último dia do mês, chegaram a um quilombo escondido no alto da serra. Ali, foram recebidos por homens e mulheres livres. Ali, ele já não era escravo. E ela, Jay, não era nobre. E mesmo assim, ela se ajoelhou diante dele. Se você ainda quiser, eu sou tua. Ele a ergueu. Você sempre foi livre. E então, se beijaram. Pela primeira vez, sem culpa. O quilombo de Serra do Silêncio não tinha muros, mas era cercado por segredos, entre árvores altas, vales escondidos e trilhas camufladas. Ali viviam homens e mulheres que conquistaram a liberdade com o próprio sangue. Gente que fugiu de correntes, de açoites, de nomes que não lhes pertenciam. Foi nesse mundo que Constança e Joaquim encontraram um lugar, um chão. Ela chegou sem título, sem joias, com os pés feridos e os olhos abertos. Ele chegou como sempre fora, inteiro. Mesmo quando o mundo tentou quebrá-lo, nos primeiros dias, Constança dormia em um canto da casa coletiva, longe dele. O medo ainda a rondava. Medo de acordar e descobrir que tudo fora sonho. Medo de que ele a rejeitasse.
Medo de que, sem o mundo de antes, ela não fosse ninguém. Mas Joaquim, como sempre, não forçou nada. Apenas aparecia de manhã com algo nas mãos, um pedaço de pão, uma raiz cozida, uma flor colhida no caminho. E ia embora sem esperar resposta. No terceiro dia, ela falou: "Por que faz isso? Porque quero que você fique." Ela olhou em volta. Aqui, onde você é só você, onde ninguém te chama de nobre nem de vergonha, onde você pode aprender e ensinar. Ensinar o quê? A sobreviver ao orgulho? Ela chorou em silêncio, pela primeira vez, de alívio. Passaram meses. Constança aprendeu a plantar, a costurar redes, a tratar machucados com ervas. Começou a ensinar leitura às crianças do quilombo. Lia histórias em voz alta sob a sombra das árvores. À noite, recitava poemas que ouvira na corte, mas agora com outro peso. Um dia, uma das mulheres do quilombo, velha, sábia, chamada Mãe Dalina Menos, chamou Constança à sua cabana. "Você ainda sonha com ele?" "Todas as noites", respondeu. "Então não está sonhando, está explorando." Naquela noite, Joaquim apareceu. "Quero te mostrar uma coisa." Levantaram-se antes do sol nascer. Subiram a trilha mais alta da serra. Quando chegaram ao topo, ele estendeu um pano sobre o chão e retirou de uma caixa de madeira 2 objetos: um colar feito de sementes e um anel de prata antiga. "Isso é tudo o que tenho. É mais do que tudo. Você aceita?" Ela assentiu, em lágrimas. Não houve padre, nem altar, apenas o vento, as árvores e o sol que nascia por trás da montanha. E ali, diante da natureza, Joaquim a chamou de mulher. E ela, pela primeira vez, disse seu nome sem sobrenome: "Eu sou Constança." Só isso. "E sou tua." A paz não durou. Um delator descobriu o quilombo. Soldados da coroa chegaram de surpresa. Houve fuga, gritos, tiros. Joaquim lutou para proteger as crianças. Constança tentou ajudar a salvar os livros. Quando tudo parecia perdido, ele foi atingido menos no ombro, depois nas costas. Ela correu até ele, arrastou-o para dentro da mata. "Vai, Constança Menos", disse ele, ensanguentado. "Você precisa correr. Sem você, não vou, você precisa viver." Ela segurou sua mão com força. "Só vivo se você ficar." Ele sorriu. "Mesmo ferido? Então vou ficar." Ficaram escondidos por dias. Os soldados não os encontraram. Foram salvos por membros do quilombo, que retornaram depois. Joaquim perdeu a força de um braço, mas não perdeu o olhar. Constança carregou por ele os baldes, as redes, as dores. Nunca mais se separaram. Anos depois, fundaram juntos uma nova vila, escondida entre as montanhas, onde os filhos da dor e da resistência podiam crescer sem medo. Ela ensinava a ler, ele ensinava a esculpir. Constança já não era lembrada como a vergonha da nobreza. Era lembrada como a mulher que escolheu o amor em vez do trono. E Joaquim era lembrado como o homem que nunca se quebrou menos nem pelo açoite, nem pelo amor. No último dia da vida dela, já velha e com cabelos brancos, Constança foi vista sentada ao lado da fogueira, olhando um entalhe de madeira nas mãos. Era o rosto de Joaquim, jovem, forte, vivo, e sorriu, porque o amor dela, proibido, amaldiçoado, perseguido, foi no fim eterno. Frase final. Ela nasceu nobre, mas só se tornou grande quando aprendeu a amar o que o mundo mandava odiar.